Glória a Deus. Estou mais uma vez na igreja para o Senhor, amém? Pode se sentar, amém? Jesus. Glória a Deus. Gostaria de ler com a igreja um pouco mais atrás da Bíblia. Nós vemos na abertura do culto de Mateus, capítulo 22. Eu gostaria de ler o capítulo 21, a partir do verso 28, amém? Toda essa parte aqui está, de certa forma, não, estão todas ligadas. Uma situação que Jesus passou ali com os fariseus, com quem ele tinha, às vezes, muitos debates. E capítulo 21, capítulo 22, é Jesus tendo ali esse debate, falando em forma de parábolas com eles, amém? Capítulo 21 de Mateus, a partir do verso 28, diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: Primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Versículo 33 em diante, uma nova parábola. Diz assim: Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou seu filho, dizendo: Terão respeito de meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-o, e apoderamo-nos da sua herança. Lançaram mão dele e o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará daqueles lavradores? Disseram-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Vemos? Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus está tendo um embate com esses príncipes dos sacerdotes. São pessoas
conhecedores da lei, escribas, fariseus, pessoas que eram, na sua época, tidos como um povo que tinha uma doutrina, que tinha um costume, mas eles tinham um problema, eles se achavam melhores, eles se achavam mais santos. E Jesus aqui começa a falar através de parábolas para eles, mas eles entenderam a parábola. Jesus aqui vai usar primeiro um pai e 2 filhos. A primeira coisa que Jesus vai colocar aqui para eles é que eles não são melhor que ninguém. Porque quais são os 2 filhos? Aqui são os gentios, que não são os judeus, e os judeus. Então, para Deus, tanto os judeus, que é da linhagem de Abraão, são filhos, como os gentios, que não são da linhagem de Abraão, para Deus também são filhos, porém são 2 filhos rebeldes, os 2 são. Nenhum é melhor do que o outro. E Jesus vai dizer aqui que o pai, chamando o filho, disse: vai trabalhar na lavoura. Esse primeiro filho disse: não vou, não quero. Porém, depois, se arrependendo, foi. O segundo filho disse de pronto: eu vou. Aquela atitude de primeiro momento. Mas depois não foi. E Jesus pergunta: qual desses 2 aqui obedeceram? Eles disseram: o primeiro. O primeiro. Aleluia, Deus. Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Eles estão na frente. São o filho que disseram que não iam, mas depois se arrependeram. Aleluia, Deus. E foram. Não importa o que nós dissemos, importa o que nós fazemos. Oh, aleluia, Pai. Porque as palavras, elas não querem dizer muita coisa. É a nossa atitude. Jesus disse: eles disseram primeiro que não iam. O trabalhar aqui é o servir a Deus, estar pronto para fazer o que Deus manda. De primeiro momento, os gentios, considerados gentios, os pecadores, que são rejeitados por aqueles que se acham mais santos, geralmente os pecadores dizem primeiro que não. Nós pregamos a palavra, nós ministramos a palavra e depois, muitas das vezes, por costume, a igreja faz um apelo dizendo: olha, se alguém quer fazer parte desse povo, se alguém quer participar desse povo que vai morar no céu, se alguém quer servir a Deus, levante sua mão como um sinal de aceitação e aceite a Jesus. E a maioria das vezes, não é uma ou 2, é a maioria das vezes diz o quê? Não. Mas muitas das vezes essa palavra ficou semeada. Aleluia, Deus. Glória. Essa palavra ficou semeada. E muitas das vezes o Espírito Santo, ele não aceitou naquele momento, o Espírito Santo vai trabalhando ali. E depois ele se arrepende, entende, e diz: não, eu vou. Glória. Mas muitas das vezes aqueles que se consideram santos, estando já dentro do meio do povo de Deus, Deus diz: vai trabalhar para mim. De primeiro momento, como já faz parte, diz: eu vou. Mas depois não faz. Quantas das vezes nós prometemos a Deus: Senhor, eu vou te servir, eu vou me esforçar, eu quero estar em prontidão. Aleluia, Deus. E as oportunidades vêm e Deus fala: faz isso aqui para mim. E nós, como a pastora disse, estamos ocupados. Aleluia, Pai. E não vamos. E não fazemos. Não estamos prontos. E no fim, quem é que está obedecendo a Deus? Aquele que se arrepende, entende e vai. Ele está dizendo para os judeus: vocês foram escolhidos para ser o povo de Deus, porém estão em segundo lugar na fila. Os pecadores, os publicanos, a quem vocês odeiam, as meretrizes em quem vocês atravessam a rua, quando elas vêm no mesmo calçado que vocês, essas estão na frente. Porque mesmo dizendo de primeiro momento: não quero, Glória. depois se arrepende e vai. E ele diz aqui: porque João veio a vós no caminho de justiça e não credes.
João Batista vem preparando o caminho, dizendo: venham, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados e se batizem. A Bíblia diz que o povo ia até João arrependido. E esse mesmo povo, considerado os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, foram até lá, mas não no intuito de se arrepender. E foram repreendidos por João. E João disse duramente: raça de víboras, produzam um fruto que gera um arrependimento, que demonstre arrependimento. Porque vocês dizem que tem por pai Abraão, achando que isso garante a salvação de vocês. E ele diz: mas dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Glória. E Jesus usa João aqui, dizendo: João chamou vocês e vocês não creram. Glória. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Bendito é o teu nome. Porque a salvação vem pela fé. Depois Jesus vai usar essa outra parábola, dizendo que, ainda outra parábola, um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Plantou, deixou pronta e deu na mão de alguém, de um povo, para cuidar. Geralmente os fazendeiros fazem isso, não é verdade? Nem sempre eles ficam lá, mas eles têm um povo para cuidar. Esse povo recebe a sua parte e o fazendeiro depois recebe a parte dele. Mas aqui Jesus diz que Deus confiou na mão desses homens cuidar dessa vinha. E depois de um tempo, quando chegou a época do fruto, ele enviou ali os seus servos para dizer: olha, agora que deu fruto, dá a parte do seu senhor, você fica com a sua. Mas eles, querendo ficar com tudo, mataram uns, apedrejaram outros. E aqui Jesus está falando dos profetas. E no final Jesus vai falar: então, mas aí depois de tudo isso, ele mandou o seu filho pensando: é meu filho, vão ter respeito por ele. E aí Jesus profetizou a própria morte aqui. Jesus disse: mas versículo 37 diz assim: e por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito de meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-o e apoderemos da sua herança. E lançaram mão dele e o arrastaram para fora da vinha. Como Jesus foi feito, foi arrastado para fora e foi morto. E o mataram. Aleluia, Deus. E aqui eles mesmos vão dar a sua própria sentença. E Jesus disse: quando pois vier o Senhor da vinha, porque ele mandou todos, não vieram, não teve um bom resultado, ele vai, ele tem poder, ele vai julgar, ele é poderoso para julgar. Aleluia, Deus. E Jesus está dizendo: ele vai vir e vai julgar vocês. Oh, meu rei. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas não podemos escapar do juízo de Deus, não é verdade? Jesus diz: vocês mataram os primeiros servos, mataram os segundos, vão matar o filho, mas depois de tudo isso virá quem? O Senhor. E ele diz aqui: quando pois vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E aí responderam: dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. E aqui eles deram a própria sentença. Se você estudar a história dos judeus, no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos 35 anos que Jesus, depois que Jesus morreu, os romanos invadiram a cidade de Jerusalém, matou milhões de judeus. Porque quando Jesus estava falando com eles, a oportunidade de arrependimento estava aberta. Era o tempo de arrependimento. Aleluia.
Jesus está falando para eles, dizendo: vocês estão no caminho errado. Os publicanos, a quem vocês odeiam, estão na frente, porque eles se arrependem, mas vocês não se arrependem. O que é se arrepender? É mudar de direção, irmãos. É reconhecer que está errado e mudar a direção. Aleluia, Deus. É reconhecer que Deus, Ele pode fazer todas as coisas que nós não podemos fazer. Nada. Nós podemos ser rebeldes, nós podemos dizer que não, nós podemos dizer que não fazemos, nós podemos fazer qualquer coisa. Não poderemos escapar da potente mão de Deus. Aleluia. Que a Bíblia diz que no juízo todos se prostrarão. Todos, e a Bíblia diz todos no sentido de todos, aqueles que são salvos e aqueles que não são. E terão que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, Deus. Aceitando Ele ou não. O problema é que nesse dia a Bíblia diz que os salvos entrarão para o descanso, mas os perdidos para a perdição eterna, o sofrimento. Mas é tempo de arrependimento. Jesus está falando para eles e dizendo: ainda dá tempo. Glória. Eu estou contando para vocês a história do que vai acontecer caso vocês não se arrependam. O tempo de arrependimento é hoje, irmãos. Não é amanhã. Não é daqui a pouco. Glória. Aleluia. Jesus está sempre chamando, dizendo: olha, o caminho da perdição é aquele caminho da desobediência. O caminho do sofrimento é o caminho que você vai pelo seu próprio coração, fazendo a sua própria vontade. Deus envia até você a palavra e você pega ela e lança fora. Jesus está dizendo: os lavradores são vocês, os judeus. Os servos que o Senhor mandou são os profetas, dizendo: olha, se arrependam, venham, mude a direção, porque o Senhor nos abençoou. Bom, Deus já nos abençoou. Deus nos deu uma vinha, uma lavoura, um trabalho a fazer. Deus está chamando a todos, mas Jesus diz aqui que nem todos entrarão ou poderão entrar. Por quê? Porque aqui na parte do final ele vai dizer: nunca leste nas Escrituras, versículo 42, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Aleluia. Ele está dizendo assim: essa pedra que vocês estão rejeitando sou eu. Porém essa pedra, ela foi colocada por cabeça de ângulo, aquela que é a sustentação de toda uma estrutura. Porém essa pedra, ela serve para duas coisas: ou ela vai sustentar a estrutura, somos nós, ou ela vai esmagar. Você fala: como assim? Olha o que ele diz: pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino dos céus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á. E aquele sobre quem essa cair, ficará reduzido a pó. Por quê? Porque quando a gente vê as construções, principalmente romanas, Jesus também a palavra também chama ele de pedra de esquina, né? Ou a pedra fundamental. Tem uns arcos incríveis que você vê, não tem cimento, não tem ferro, não tem nada. É um arco de pedra. E esse arco ele é feito com pedras, até um ponto pedras mais ou menos normais. Mas depois, quando chega no ponto do arco dos dois lados, no meio, bem no meio, é colocada uma pedra angular, uma pedra de esquina, que ela tem um formato e ela encaixa, dando pressão em toda o restante da estrutura. E você pode subir em cima dela, você pode bater, você pode colocar muito peso, ela não cai, porque aquela pedra sustenta toda a estrutura. Então todo aquele que crê em Jesus e recebe a sua palavra, recebe ele como pedra de esquina, para sustentar a nossa estrutura, dar a nós a sua base
espiritual, a alegria do seu espírito, a sua palavra, a fé que salva, tudo nele. Porém, aquele que olha para ele, se escandaliza, não crê, o rejeita, ele será uma pedra que vai esmagar. Aleluia, Deus. Porque não tem como ficar em cima do muro. Ou você vai ser salvo por Jesus, ou será julgado por ele. Aleluia, Deus. Hoje ele é advogado. Glória. Louvado. O apóstolo João disse: olha, filhinhos, não pequem. O primeiro mandamento é: se esforcem para fazer a vontade de Deus. Ele diz: mas se acontecer de pecar, não se desesperem. Aleluia. Não acabou a esperança, porque vocês têm um advogado, é Jesus, Filho de Deus. O advogado, ele te defende, ele não te condena. Louvado é o teu nome, Jesus. O advogado, ele está pronto a te defender, ele não te condena. Não importa o crime que alguém cometa, se ele é um mau advogado, a obrigação daquele advogado é defendê-lo. E nós cometemos crimes de pecado, somos pecadores diante de Deus, e Jesus está nos defendendo, pedindo sempre uma nova oportunidade para mim e para você. Porém, irmãos, a Bíblia diz que um dia Jesus não será mais advogado, ele será um juiz. Aleluia, Deus. Ele chega a dizer: olha, muitos dirão naquele dia, falei sobre isso aqui esses dias, muitos dirão, eu profetizei em seu nome. Os fariseus diziam isso, irmãos. Nós obedecemos as leis de Moisés, e diziam com muito orgulho, só que eram arrogantes, não tinham amor, matavam em nome da lei que eles defendiam. E Jesus diz: muitos dirão naquele dia, eu profetizei, eu orei e foram curados. Jesus disse o quê? Como juiz: afastai-vos de mim, para trás de mim, porque vocês não fazem a vontade de meu Pai. Aí quando entra o capítulo 22, irmãos, Jesus vai dizer o quê? Mais uma vez, que o Pai está pronto, sempre chamando. Aleluia. O que ele diz no capítulo 22? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Deus está dando à noiva, a igreja, de presente para quem? Para o seu filho, Jesus. E ele quer comemorar isso com quem? Com os convidados, que na verdade são a noiva. E ele diz aqui que esse rei preparou ali as bodas e enviou os seus servos a chamar, versículo 3 do capítulo 22, os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir, rejeitaram. Jesus está dizendo para quem? Para os judeus: vocês estão rejeitando dia após dia o chamado de Deus. Mas ele continua chamando, porque Deus, irmãos, a Bíblia diz que ele não quer que nenhum se perca. Ele não se alegra com a morte de um pecador. Antes ele quer que ele se arrependa e creia e seja salvo. E Jesus diz aqui que ele convidou, mas não quiseram vir. Esse convite veio primeiro para quem? Para aqueles que eram considerados o primeiro filho, aquele filho chamado povo de Israel. Versículo 4 diz: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Aleluia. Olha, irmão, convite. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. Ele enviou a primeira vez, ele enviou a segunda, ele enviou a terceira. Vinde as bodas, tudo já está preparado. Irmãos, quem entende o chamado de Deus, quem crê, quem se entrega para Jesus, irmãos, tem coisa boa para receber de Deus. E não estou querendo convencer a ninguém a crer em Jesus por causa das coisas, mas ele só tem coisa boa, irmãos. Jesus nunca vai chamar ninguém para oferecer alguma coisa que não preste. Ele está dizendo: vai lá de novo, chama eles, fala que já está tudo pronto.
matamos bois, fizemos aqui as comidas, tudo está preparado, é só vir. Não estou dizendo que tem um preço, não estou dizendo que tem que pagar o ingresso. Deus está dizendo, eu estou dizendo que não tem que pagar nada, eu só precisa vir. Mas o que aconteceu? Não foram. Porém, versículo 5 do capítulo 22, porém, eles, não fazendo caso. O que é não fazer caso, irmãos? É dar de ombro. Amanhã. Tá, ainda não é o meu tempo. Quem somos nós para dizer que não é o nosso tempo? Né? Estava, acho que foi ontem, conversando com uma pessoa, e a gente falou alguma coisa lá, e eu falei assim, bom, eu pulei no avião. Ela falou, você pulou de paraquedas? Pulei. Como é que foi? Eu falei, foi emocionante, eu não queria, na hora de agarrar lá, de abrir a porta do avião, eu não queria, porque eu fiquei com medo, mas o cara disse que eu ia ter que ir agora, porque não tinha jeito, né? Falei, mas antes de subir no avião, eu fiz um interrogatório sem ele perceber. Eu perguntei, qual é a cordinha que você puxa para abrir esse negócio? Ele falou essa. Eu falei, e se essa não abrir? Aí eu puxo essa. Então tem duas opções? Tem. Eu fiquei de olho para ver onde é que ele puxava. Porque eu pensei, ele é um profissional, ele pula de avião todo dia. Mas se chega a hora dele e eu vou ter que ir junto, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero puxar a cordinha e vai ele. Por que eu tenho que ir com ele? Eu sei lá o tempo dele. O camarada pula 12 vezes por dia de avião, eu vou pular só uma. E nessa eu vou me dar mal? Não é justo. Eu quero saber onde puxa. Vou ficar voando em cima lá, nem que eu não consiga descer mais, mas bater lá embaixo, eu não quero. Quem sabe o seu tempo, irmãos? Quem sabe o dia? Não é verdade? Ninguém sabe. A Bíblia diz que teve um homem que tinha um galpão, mas ele plantou e aquele ano a plantação dele foi a bênção. E a Bíblia diz que ele olha para tudo aquilo e fala, bom, tem muita coisa, eu vou desmanchar esse galpão que é menor, vou fazer um maior, vou guardar tudo isso e depois vou dizer para mim mesmo, descansa, minha alma, porque você tem aí bens e coisas preparadas para muito tempo, fica tranquilo. E Jesus diz, mas essa noite, porque eu não sei, mas Deus sabe, Jesus sabe, ele diz, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado vai ficar para quem? Aleluia, meu Deus. Porque como disse Jó, eu vim pelado, e pelado eu vou. Ele fala mais bonitinho, diz nu, e dá na mesa. Não é verdade? Não vou levar nada. Um pastor pregando disse que no enterro, alguém estava lá no caixão e o povo ali chorando, e a pessoa que tinha morrido era muito rica. E alguém chegou e falou, nossa, quanto ele deixou? O outro olhou e falou, ele deixou tudo, não levou nada. Levou nada, nada do que ele tinha levou. Deixou tudo. Porque tudo é de Deus. A única coisa que nós temos é a nossa alma, e a Bíblia diz que nós temos que ganhar o céu à força. Nos arrepender e ir contra aquilo que a nossa carne quer. A nossa carne quer prazer, quer lazer, quer tudo que esse mundo oferece. Mas a nossa alma quer descansar. Ela sabe que no dia do juízo grande será a dificuldade para aquele que for julgado e condenado. A carne diz, vamos gozar essa vida. Mas a consciência diz, olha, haverá um julgamento. E aqui diz que, versículo 5 diz, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Mais uma vez aqui dizendo, esses servos são os profetas, aqueles que vêm em nome de Deus, convidando para fazer parte do povo de Deus. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, irou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e
incendiou a cidade. Foi o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Uma grande destruição. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados eram indignos. E aí ele vai fazer o quê? Ir depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. Deus está querendo salvar quem há? Todos. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. O céu será cheio, irmãos, de salvos. A questão é se eu vou ser um deles. Não é verdade? O céu vai ser cheio de salvo. Jesus não morreu em vão, não. Pode ter certeza. Vai ser festa e vai ser muita alegria. A questão é, eu vou estar lá? Não é verdade? Convidado eu estou sendo. Eu estou sendo convidado. Nós estamos sendo convidados todos os dias. Agora, Jesus não pega ninguém pelo braço. Não arrasta ninguém pelos pés. Quem faz isso é Satanás. A Bíblia diz, olha, o Senhor, Ele vem. Ele bate na porta. Se você abrir a sua porta, Ele vai entrar e você abre. Vai gozar contigo. Alegria. Mas se você não abrir a porta, Ele não vai. É você que abre a porta. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com as vestes nupcial, a veste nupcial. Ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele não desceu. Isso aqui é uma coisa que não dá para entender, porque aqui não é o céu, porque ninguém entra no céu, mas nem que você vê pela janela não entra. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que depois que a festa estiver rolando, não adianta entrar de penetra, infiltrado. Está entendendo? Porque o dono da festa conhece a cada convidado. Aleluia! Cada um. A Bíblia diz que até o fio do nosso cabelo são contados. Então Deus sabe de tudo e todas as coisas. E o versículo 13 diz: disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. No livro de João, vou terminar aqui já, Evangelho de João, capítulo 1, João vai dizer a mesma coisa, que Jesus veio para os seus. Olha o que ele diz aqui, a partir do versículo 10 do capítulo 1 do Evangelho de João: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus, ele veio e ele estava aberto para todos. Todos que crescem nele seriam salvos. E ele veio primeiro para os seus, para cumprir as profecias. Mas ele foi rejeitado. E hoje a oportunidade está aberta para todos. Nós temos a porta do céu aberta para nós. Cabe a nós crer na palavra de Deus, nos arrepender e aceitar o convite. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia!